Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e vamos fazer a leitura do verso 10 até o versículo 21. É a sessão que eu pretendo expor hoje, a apresentação da defesa do apóstolo Paulo. Os irmãos lembram, na sessão anterior, houve a acusação de Tértulo, que foi um advogado contratado pelos judeus, pelos fariseus, contra o apóstolo Paulo. E agora Félix, o governador, que também é o juiz ali daquela questão, ele vai dar oportunidade para que o apóstolo Paulo possa se defender. Verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, nós voltamos à presença do Senhor em oração para te suplicar nessa noite que teu Espírito Santo poderosamente nos fale a verdade nessa noite. Ó Deus, que sejamos confrontados e sejamos, Senhor Deus, exortados naquilo que precisamos. Ó Deus, mas também conforta por meio do teu Evangelho, para que não saiamos daqui simplesmente quebrados, mas que o Senhor nos quebre em primeiro lugar por meio da tua lei, e depois o Senhor nos restaure completamente por meio do Evangelho do teu Filho. Faz isso, Senhor, pela pregação da tua palavra, no nome de Cristo, o Salvador. Amém. Coisa difícil é você lidar com uma acusação injusta. A acusação em si já é difícil, né, de você lidar. Mesmo quando é justa, a gente tem dificuldade de reconhecer. Mas é muito pior quando você tem consciência que não fez algo, que você não cometeu aquele erro e você é claramente acusado do que você não fez. Manter a paciência numa situação como essa é muito difícil. O desejo que vem ao nosso coração é de nos levantar e nos defender e dizer que não foi bem assim. E às vezes é possível e até necessário para restaurar a verdade. Eu devo sim, né, lutar pela minha própria reputação e, quando possível, eu devo argumentar contrariamente àqueles que me acusam falsamente. O problema é que nem sempre isso é possível. E aí não adianta a revolta. Não adianta você alimentar no seu coração a revolta. Porque me lembro das palavras de Tiago, lá no capítulo 1 da sua carta, ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não vai ser por meio da ira que Deus vai te vingar. Não vai ser por meio da tua ira que Deus vai, de algum modo, te defender. Não é assim que funciona. Mas eu devo, sim, entender e entregar diante do Senhor a situação em que eu sou falsamente acusado. Se eu puder e tiver uma oportunidade, eu vou me defender. Mas sabendo sempre que
a solução para o caso não está na minha argumentação, mas está, sim, na providência de Deus em me socorrer. Eu digo isso porque a argumentação do apóstolo Paulo aqui é perfeita. As acusações são todas levianas, não tem prova nenhuma, nós vamos ver isso. Mas o apóstolo Paulo, ele não se revolta com aquilo. Ele foi acusado de ser uma peste. Ele foi acusado de ser alguém que promovia dissensão, divisão na igreja. E o modo com que ele reage é uma coisa impressionante. Veja o verso 10. Depois de toda aquela argumentação da acusação, tudo infundado, tudo sem base na verdade, então o texto diz: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu. Ou seja, ele não abriu a boca até ali. Ele ficou calado ouvindo as mentiras que diziam a respeito dele. E só abriu a boca quando o rei, o governador, disse que ele podia falar. Nós deveríamos aprender, irmãos, a conversar, inclusive, mesmo que não há acusação, mas às vezes a gente está discutindo algum ponto e a gente não deixa a pessoa terminar de falar. Nossa angústia é tão grande para rebater o que está sendo dito, que a gente, no meio da explicação, você já está rebatendo. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava lidando com a mentira, com a acusação falsa, com perjúrio, e ele fica calado. Diante da justiça, diante de um juiz, eles cometeram ali um grande pecado, e Paulo ficou calado até que o governador desse a oportunidade. Então, feito o sinal, Paulo respondeu no verso 10. Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Há uma distinção muito grande entre a introdução da fala de Tértulo, advogado dos judeus, e a introdução da fala do apóstolo Paulo. Queria lembrar isso aos irmãos, como foi que Tértulo, que era um grande orador, veja no verso 1, dito, certo orador chamado Tértulo. Como é que ele se dirige a Félix? Veja no verso 2. Excelentíssimo Félix, tendo nós gozado por teu intermédio de paz perene, porque o Senhor fez notáveis reformas, pelas quais nós manifestamos a nossa gratidão. Veja, excelentíssimo Félix. Eu lembro aos irmãos que a reputação de Félix não era de excelente juiz, pelo contrário, ele era um juiz que vivia de suborno. Lembrando mais uma vez o que ele faz com o apóstolo Paulo no verso 26, diz assim, esperando também ao mesmo tempo, Félix, que Paulo lhe desse dinheiro. Ele tentou subornar o apóstolo Paulo, ele vivia do suborno. Só que nesse tribunal aqui, o que menos importa é a verdade. Ninguém aqui, a não ser o apóstolo Paulo, tem interesse na verdade. Nós devemos estar preparados para isso, irmãos. Parar de fantasiar o mundo como sendo pessoas ímpias que estão buscando a verdade. Não estão. O mundo não tem apreço pela verdade, porque se tivesse apreço pela verdade, já havia se submetido a Cristo, que é a verdade. Então, esteja alerta. Os homens ímpios, eles não estão buscando a verdade. Esses aqui, muito menos. Excelentíssimo Félix. Nós temos gozado de paz perene. Veja, Félix era um péssimo administrador. Um homem que vivia de mentira, de engano. Então, quando o advogado vai falar, e aqui nós voltamos a perceber que essa profissão que é belíssima, que expressa na sua natureza a própria obra de Cristo, que é o nosso advogado, mas como ela é corrompida desde muito tempo. É o bajulador, é o que vai tentar comprar o juiz. É o que vai por trás ali, antes de começar o tribunal, ele está lá com o juiz, ele é amigo do juiz, ele sai com o juiz, ele pede que a sentença seja de tais e tais formas. Quer dizer, não está longe de nós essa verdade, isso é exatamente o que acontece até hoje. Ele é excelente, ele trouxe paz, ele é um grande administrador, é tudo mentira. Começaram as convenções das eleições.
É de dar náusea mesmo, escutar o que eles falam. Grande administrador, um homem que lutou pelos pobres. Aí você vai ver a relação de cargo comissionado que tem, só se for os pobres da casa dele. Aqui na nossa cidade existem algumas páginas aí na internet que estão trabalhando todo dia para desmascarar esses mentirosos. O sujeito é vereador, tá a esposa, os filhos, os netos, os tios, os primos, todo mundo está na prefeitura, está no estado. E ele está lutando pelos pobres. Ele não está lutando pelos pobres, é mentira. Uma pessoa dessa não está buscando a verdade, tudo que ela está falando é mentira. Essa semana, irmãos, uma cena muito, mas muito semelhante a essa se deu na troca da presidência do Supremo Tribunal Federal. Você escutar aquilo ali é uma coisa perversa. Os juízes, um olhando para o outro e rasgando seda um para o outro, dizendo que aquele presidente tinha sido o melhor. Foi o pior presidente da história do STF. Essa é a verdade. A verdade é essa, o STF nunca foi tão mal visto pela população como tem sido visto agora. E um juiz diz para outro juiz: você é um grande jurista, um homem de envergadura diferenciada, é tudo mentira. Usando de todo tipo de sofisma. Terrível, terrível. Foi dito assim pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, né? Para exaltar aquele homem. Todo o poder emana do povo. Toffoli é do povo. Toffoli é o poder. Veja que coisa maligna. Uma pessoa é o poder. O poder emana do povo. Ele é povo, então ele é poder. Que coisa mais perversa. Isso não foi dado visibilidade na imprensa. Provavelmente você não viu, ou se viu foi muito pouco. E é o juiz que fala para o outro juiz, e ali tem advogado que já está comprado. Ele mesmo trabalhou para um determinado grupo político que quando chegou lá foi beneficiado. Então, como é que você espera de um ambiente desse verdade? Não tem verdade. Então são esses que lutam contra as fake news, as falsas notícias. A semelhança de Tértulo, são advogados do diabo, esses homens. Paulo, quando vai falar, veja agora no verso 10, verso 11, primeiro verso 10, perdão, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Veja a maneira de ele se reportar àquele homem. Eu sei que o Senhor é juiz, ou seja, ele tem respeito. O Senhor é juiz há muitos anos, eu sei que o Senhor vai atender minha causa, mas ele não chama de excelentíssimo, de grande governador, ele não bajula. Que coisa triste é a bajulação, irmãos. Que coisa triste é a bajulação. É uma maravilha você elogiar outra pessoa. Isso é uma coisa digna de quem realmente é cristão. Você ter a capacidade de dizer: essa pessoa faz isso muito bem. Isso não é ser bajulador. Mas é a pessoa que toda hora está alimentando o teu ego. Tenha cuidado. Nunca deixe de elogiar alguém pelo que faz bem feito. Mas nunca abra a sua boca para dar um elogio e em seguida pedir alguma coisa porque você quer. Paulo fala tranquilamente: o Senhor, eu cito à vontade, porque o Senhor é um juiz dessa nação há muito tempo, o Senhor merece respeito. Aí ele segue na argumentação, verso 11: visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. O Senhor pode verificar. Por que Paulo está usando esse verbo aqui? Porque foi usado contra ele, veja, verso 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, nós verificamos. E agora Paulo diz: vocês não podem verificar, mas você, Félix, o senhor Félix, pode verificar que o que eu digo é verdade, porque o que eu falo tem base, não é argumentação simplesmente, mas tem base em fato.
E ele vai descrever os fatos. Agora você veja qual é a argumentação de Tértulo. Ele diz, pode verificar, mas ele não aponta um fato. Ele não tem testemunha, ele não tem prova, ele não tem nada. É só argumentação vazia. É só discurso, é só retórica. E a igreja, mais uma vez, é exortada a ter cuidado com o discurso vazio. Preste atenção, irmãos, mais uma vez, é época de eleição. Os homens são habilidosos, eles sabem, eles conhecem de oratória. Eles fazem, se puder, ele faz você até chorar. E você diz, é mesmo, esse homem é um homem de bem. E você vai olhar para a vida dele, para a história dele, e diz o contrário. E ele diz, verifique minhas obras. E você olha assim e diz, é verdade, se ele está dizendo é verdade. Não, e você tem que ir lá e verificar se tem base, se tem prova para isso. E da mesma maneira na igreja, cuidado com o discurso que é só acalorado, mas não tem base bíblica. Porque todos reclamam que falam de Cristo, todos dizem, abre a Bíblia e falam de Cristo. Mas não pode ser tudo igual. Não pode um pregar uma coisa e outro pregar outra imediatamente contrária e ser tudo igual. É preciso verificar. Ele diz, verifique, que não faz 12 dias, verso 11, que eu subi de Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Ou seja, eu passei meses, anos, viajando e pregando. Nunca falaram nada contra mim. Lá na frente ele vai citar as viagens dele à Ásia. O que ele está dizendo é o seguinte, se vocês estão dizendo que eu sou essa peste tão aglutinadora de pessoas, que fiz uma espécie de seita ao meu favor, onde é que estão os meus defensores? Como é que eu estou sozinho aqui? Quer dizer, eu sou uma peste, eu consigo convencer todo mundo do erro, mas na hora que eu estou passando dificuldade, ninguém vem me ajudar. Como é que eu convenci essas pessoas do erro, que eles são fanáticos religiosos? Eu estou sozinho. O que eu estava fazendo, na verdade, era adorando ao mesmo Deus desse povo. Verso 13 diz, nem te podem provar acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Qual era a acusação? Ele é pregador de uma seita. Não é uma religião verdadeira, é uma seita, uma divisão do judaísmo. Ele dizer, eu estou pregando uma seita? Como é que isso é possível? Eu prego o caminho. Assim era chamada a religião cristã naquela época. E o que o caminho prega, ou seja, o que Cristo nos ensinou, é exatamente o mesmo que os profetas ensinaram. Eu não sou pregador de novidade, pelo contrário, eu prego exatamente o que estava no Antigo Testamento. Esses homens diziam que eram pregadores daquilo que estava escrito nos profetas e nos demais escritos, mas ele diz, eu é que prego essas coisas em Cristo, segundo a sabedoria do caminho. O comentarista diz, porque nunca foi novidade para aqueles que são reformados. Veja, eu estou citando aqui um comentarista do século XVII, fazia menos de 100 anos que a reforma havia estourado. Nunca foi novidade para os que são de igreja reformada serem acusados de não serem reformados. Isso é interessante, porque fiquei pensando, ele disse isso no século XVII. E a gente diz a mesma coisa hoje. Toda essa guerra de narrativa, ela tem muito a ver com linguagem. Então o sujeito pega e diz assim, o que tem a força da multidão para falar para a multidão, diz, nós é que somos os reformados. Vocês não são reformados. E ele define o que é reformado à luz do que ele pensa. Então, o reformado é isso, isso e isso. Quando você vai ver, comparar aquilo que ele fala com aquilo que houve na reforma, não tem embasamento. Aí ele olha para o que tem seguido os documentos da reforma e diz, vocês não são reformados, nós somos reformados. Vocês são uma seita.
Aí começa a rotular. Vocês são dessa seita do caminho, vocês são neopuritanos, vocês são fundamentalistas, vocês são radicais, e vai lhe empurrando para um lugar onde ninguém quer conversa com você, porque isso é uma seita. Tenha cuidado que isso é uma seita, isso é um povo perigoso. Eu vi semana passada, né, nós estávamos ali conversando com algumas pessoas da igreja de João Pessoa, e numa determinada conversa, ouvindo os que estão para serem recebidos, o irmão disse, eu ouvi aqui que nós não deveríamos nos meter com esse povo. Eu não fiz comentário nenhum a esse respeito, porque não merece comentário. Quer dizer, é um povo, não é igreja, não são colegas pastores, não é uma comunidade, não se meta com esse povo. Peraí, o que é que esse povo faz, né? Eu fico pensando, esse povo é tão diferente por quê? Porque canta os salmos. Mas quando eu leio os livros da Reforma, eles cantavam os salmos. Calvino produziu o saltério. Ou Calvino não é reformado? Calvino é neopuritano? Leia as cartas, leia principalmente os sermões de João Calvino. Veja se não eram sermões muito semelhantes ao que nós temos ouvido. Não no sentido de profundidade, pelo amor de Deus, nós estamos a anos-luz dele, mas no sentido em que a estrutura e a forma é muito semelhante. Você procure pesquisar como é que era a liturgia na Reforma, se não era exatamente ou muito semelhante à nossa igreja. Como é que nós estamos tratando desse povo? Não se meta com esse povo. É uma seita? O que é isso? Isso não deve tomar muito tempo da nossa vida. Não pode tomar muito tempo. É só quando a gente se lembra num texto como esse. Mas você deve estar tranquilo, irmãos, que o rótulo, esse tipo de rótulo, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque aqueles que vão conhecendo, na época conheceram o caminho do apóstolo Paulo, hoje conhecem as igrejas reformadas, eles dizem, espera aí, mas não é isso que eu vejo lá. Disseram, Paulo é uma peste, ele vive de dissensão. Aí você vai ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, está Paulo falando lá. Não, irmão, cuidado com a divisão. Não tem essa história aqui de Pedro, Paulo, Apolo, não faça isso. Vivam na unidade de Cristo. É a acusação de dissensão no nosso meio. Vocês que vivem aqui, vocês que congregam aqui, vocês vão percebendo, peraí. O que eu escutei lá fora não é o que acontece aqui. E sabe qual é o resultado? A igreja cresce. A despeito do rótulo, a despeito da acusação, a igreja vai crescendo. Paulo diz, não é aceita. Eu confesso, eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Ou seja, veja, o que eu estou pregando não é novidade, não. Assim como o que nós pregamos não é novidade. Nós pregamos aquilo que é chamado até de antiquado, velho, antigo. Olha, mas se tem um lugar que eu gosto de coisa antiga, é na igreja. A gente gosta de móvel novo para casa, carro novo para andar, roupa nova para vestir, mas na igreja eu só gosto de tudo velho. Tudo velho, tudo antigo. Porque quando começa com novidade na igreja, pode ter certeza que o perigo está rondando aquela igreja. Eu prego exatamente e sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estavam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ou seja, eu acredito na Escritura. O que eu prego é a Escritura. Vocês estão se levantando contra a Escritura? Verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Eu não só prego o que estava no Antigo Testamento, como a esperança futura que eu tenho é a mesma. Porque seita só tem esperança para essa terra. A religião verdadeira tem esperança na eternidade. Toda a nossa expectativa, ou a maior parte dela, é para o futuro. Ele diz, eu defendo a ressurreição como eles defendem também. Por isso também me esforço, verso 16, por ter sempre consciência pura
diante de Deus e dos homens. Uma coisa eles não conseguiram. Eles atacaram até a moral do apóstolo Paulo. Eles atacaram até a reputação do apóstolo, mas eles não conseguiram mexer na consciência dele. Minha consciência é pura diante de Deus e dos homens. Com base em quê? Abra comigo Hebreus capítulo 9, por favor. Hebreus 9. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração ou dessa criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Eu tenho minha consciência pura, não porque eu sou impecável, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho minha consciência pura porque Cristo a purificou. Qual é o homem que vai ferir minha consciência se eu sei que ela está purificada em Cristo? Mas ele diz lá em Atos 24, eu me esforço todo dia para manter a minha consciência pura, para não dar cabimento de ninguém estar falando contra ela, ou dela mesma me acusar. Mais uma vez, citando aqui, Matthew Henry, ele fala sobre a consciência dizendo da seguinte maneira: assim como nós devemos nos submeter às autoridades, o magistrado civil, para não afrontar o poder que tem sobre nós, nós também não podemos afrontar e desonrar a nossa consciência, que é representante de Deus em nós. Não corrompa a sua consciência. Não suborne a sua consciência, racionalizando o pecado, dizendo que peca por conta disso, por conta daquilo, porque a situação é essa ou aquela. Não faça isso, não cale sua consciência, não suborne sua consciência, você precisa purificá-la. Ela foi purificada em Cristo, isso é verdade. Mas Paulo diz, eu todo dia me esforço para purificá-la. Esse esforço traz um resultado. Qualquer pessoa pode falar uma acusação mais terrível contra você, mas você sabe que você não fez. Tem coisa melhor do que isso? Ou eu não fiz isso. E se eu vou convencer o outro ou não, eu vou fazer o quê? E às vezes a gente é muito falho nesse ponto, porque a gente nós não nos importamos com a verdade pela verdade, mas é a verdade para que se estabeleça a nossa reputação. Mas se Deus quiser usar da maldade e da mentira daquela pessoa para glorificar o nome dele, punindo ela no tempo devido e exaltando Cristo no meio dessa situação, então você vai sofrer o dano. O que importa é que a consciência esteja pura. Porque é muito pior do que a falsa acusação, de fora para dentro, é a verdadeira acusação de dentro para fora. Quando você vai dormir, encosta sua cabeça no travesseiro e a consciência não te deixa dormir. Aí, falou mal de mim, disse isso, aquilo, né? É seita, é daquilo outro, aquele povo, inventou conversa a seu respeito. Peraí, eu fiz? Não. Então, Senhor, está em tuas mãos a situação. Eu deito e durmo e o Senhor trabalha em meu favor. Qual é o outro caminho? Você vai fazer o quê? Você vai brigar com o mundo? Vai sair aí
né, se defendendo em rede social, expondo situação para todo mundo ficar sabendo. Não. Você cuide de sua consciência e purifique sua consciência. Voltando lá para Atos 24, agora no verso 17, ele diz: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ele está dizendo: cadê aqui meus acusadores? Porque eu não só estive só em Jerusalém. Foram 3 viagens que os irmãos acompanharam aqui. Nós saímos de cidade em cidade com o apóstolo Paulo. E ele pregou, o mesmo que ele pregou em Jerusalém, ele pregou por todas essas cidades. Ele está dizendo: cadê o povo aqui para me acusar? Quer dizer, eu sou um herege que arrastei multidões, não tem ninguém para me defender. Os que gostaram não vieram me defender. E os que não gostaram não vieram me acusar. Que situação é essa? Que eu estou fazendo o quê aqui? Ele está provando que o ponto ali é pessoal. O problema é pessoal. Esse povo aqui, eles têm algo contra mim, contra a minha pessoa. Não é minha pessoa simplesmente. Ele vai explicar daqui a pouco, é contra uma doutrina que ele carrega. Paulo foi até onde podia. O que é que vocês me viram fazendo? O que eu dei foi esmola. Eu ajudei o necessitado. Porque eu sou como o meu mestre. Se o meu mestre ajudou aquele que era pobre, eu também ajudo o pobre. Mesmo Paulo sendo também pobre, mas ele se lembrava da pobreza dos demais. Eu ajudei, eu me purifiquei no templo. Eles disseram: ele profanou o templo. Eu não profanei o templo, eu me purifiquei para entrar no templo. Aí o verso 20 diz: ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje, aí ele vai dizer aqui, qual é o motivo que eu estou sendo julgado? Sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo diz: tudo isso aqui é desculpa. Seita, heresia, dissensão, isso é tudo conversa. O ponto mesmo que eles querem é a ressurreição. A questão é a ressurreição, é a doutrina. Eles não creem, no fundo, que essa doutrina é verdadeira. Geralmente é assim, a falsa acusação, ela se ergue com um mar de maus feitos. Né? Você fez isso, você fez aquilo outro, você é assim, você é... Aí você, não, peraí, mas não é verdade, não é verdade. O que é que sobrou aqui? O que sobrou é a verdade. Dificilmente alguém chega para você, quando está lhe acusando, para dizer o que realmente ele pensa. Ele diz: não é porque você naquele dia, é porque está um canto. Aí, mas peraí, não, isso aqui tem um contexto, isso aqui foi assim. O que é que sobra dessa situação? Eles não creem na ressurreição. Eles não são os santarrões? Não, não são. Eles não creem numa doutrina básica da fé. Os que acusam a igreja de buscar viver em pureza, de manter uma vida pura, um culto puro, manter simplicidade nas coisas que faz na igreja. Muitos casos, os acusadores, na verdade, é porque não creem no que pregam. Óbvio, eu não estou generalizando, mas em muitos casos é isso que acontece. Se você retirar todas as acusações, o que sobra, eles não creem verdadeiramente no que pregam. Assim terminou a argumentação do apóstolo Paulo. O problema deles não é comigo, o problema deles é com Deus. Agora, eles não podem bater em Deus, então eles vêm para cima de mim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o problema foi o Senhor. Enquanto eu estive só no jardim, estava tudo bem, mas o Senhor inventou me dar essa mulher. Meu problema é contigo. Foi assim também com Caim, quando matou Abel. Respondeu asperamente contra o Senhor: sou eu tutor do meu irmão?
O que é que estava na verdade no coração dele? O Senhor recebeu a oferta dele e não a minha. Se você tem uma consciência pura, irmãos, se você tem vivido uma vida, não é plenamente pura, porque ninguém é assim, mas buscando viver uma vida piedosa verdadeiramente, e mesmo assim você é acusado sistematicamente, só tem dois caminhos. Ou você vai virar, né, o lutador pela verdade, você vai brigar com todo mundo, ou você vai se esforçar com o apóstolo Paulo para derrubar os argumentos que são equivocados, se houver uma oportunidade, mas em primeiríssimo lugar, se esforçar por ter uma consciência pura. Porque se você tiver uma consciência pura, podem lhe acusar de qualquer coisa, mas nunca vão lhe tirar do sério. De onde é que Paulo tirou isso? Pedro registrou na sua primeira carta, no capítulo 2. Abra comigo as seguintes palavras. A partir do verso 20. 1 Pedro 2:20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Por quê? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, ou seja, ele tinha consciência pura, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converterdes, testes ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês foram chamados para isso, sofrerem o dano e receberem justiça como pagamento da justiça. Você está preparado para isso? Foi para isso que Cristo te chamou. Você vive buscando a verdade e você é acusado de mentira. Quando isso acontecer, você não deve se entristecer, pelo contrário, você deve se alegrar, porque você está tendo a mesma oportunidade que Paulo teve de ser a semelhança de Cristo. Quando ultrajado, ficou calado. Às vezes é preciso ficar calado e se entregar ao Senhor. Ele é a melhor pessoa para proteger a nossa reputação. Porque tem coisa pior, muito pior, do que ser vítima da falsidade do homem. É ser o autor da falsidade. Se você tem sido a vítima, é uma bênção, porque bem-aventurado o que é acusado injustamente. Ruim é se você for acusador. Aí você vai se ver com o Senhor. Que Deus nos livre disso, irmãos. Amém. Eu queria convidar aqui o presbítero Luciano. Ele faça uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê a graça de sermos perseguidos e mesmo assim nos suportar o dano. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia inteiro que passamos na Tua presença, especialmente
para agora que estamos reunidos em Teu nome para o louvor da Tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, pela pregação da Tua palavra, que nos coloca em perspectiva a realidade, nos ensina como nós devemos ver o mundo, percebendo, ó Deus, como ele de fato é, nos alertando acerca de tudo quanto nós precisamos nos ater à atenção, a que devemos voltar a nossa atenção, mas não só isso, nos ensinando a interpretá-lo de forma correta e fazer juízo a respeito das coisas. É bem verdade, Senhor, que nos nossos dias, muito mal, assim como nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias do apóstolo Paulo, é infringido sobre a tua igreja, o teu povo, Pai. Não porque é odioso aquilo que nós fazemos, porque aos teus olhos nós somos santos, aos teus olhos nós fazemos o que é bom e lutamos pelo aquilo que é bom ensinado na tua palavra, Pai. Mas porque a nossa santidade, a santidade que o Senhor conferiu ao teu povo, revela a maldade dos homens que não te conhecem e daqueles que se rebelam contra ti, Pai. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, foi assim com os apóstolos, foi assim com o teu povo durante toda a história da igreja, e não será diferente até o dia que o Senhor há de nos resgatar de uma vez por todas dessa condição caída em que nos encontramos neste mundo, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que assim como os santos no passado, os nossos pais, puderam dizer que tinham diante de ti a consciência tranquila, que o Senhor, apesar das muitas aflições externas, nos dê paz interior, fazendo com que nós não sejamos como esses homens maus que se levantam contra tudo aquilo que o Senhor vê como bom, como agradável, como santo, como justo, como verdadeiro, Senhor. A verdade que tu tem nos ensinado, Senhor, faz com que ela frutifique nos nossos corações, nos inundando de tal forma que não há distinção entre aquilo que pensamos, que cremos e que fazemos, Senhor. Como nós queremos, ó Deus, ser parecidos contigo e diferentes desse mundo, Pai. Mas é difícil, Senhor. São muitas as tentações, nós somos fracos e muitas vezes, ó Deus, nós vacilamos e terminamos nos fazendo como um com os desta terra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos achados, ó Deus, caminhando com os malfeitores, nos assentando com os ímpios e tomando do mesmo cálice que eles tomam, Senhor. Nos ajuda a sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser como Ele. Se for para sofrermos, ó Deus, por causa do nome dEle, que assim seja, Pai. Mas nós não podemos fazer isso sem que a Tua graça abunde, superabunde na nossa vida, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor. Faz de nós homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, diante da tentação, fugir do maligno, buscando ao Senhor. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos, ó Deus, nunca ser achados como aquele que acusa. E se for da Tua vontade, que o Senhor se agradar, ó Deus, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, saber que a nós importa muito sofrer muitas aflições por causa do Teu nome, que o Senhor também se agrade de fazer como fez com ele, dar firmeza
nas passadas da fé de cada um de nós, ó Deus, para que nós nunca sejamos os injuriadores, mas que sejamos firmes ao sermos injuriados pelo Teu nome. Coloca no nosso coração, Deus, a alegria de, em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, acima até mesmo da nossa própria vida, Pai, nos alegrarmos, nos agradarmos em santificar o Teu nome com as nossas vidas, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Nós te oramos pedindo por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.